Olá pessoal, estamos de volta para a nossa unidade 2 e hoje nós vamos estudar sobre um tema muitíssimo importante, que é a queda do homem. Bom, a Bíblia nos mostra que Deus criou o homem. Além de Deus criar o homem, essa criação foi tão maravilhosa que Deus disse sobre essa criação do homem de todas as coisas: eis que é muito bom. Gênesis, no capítulo 1, verso 31. Todos os dias Deus criava e ao final daquele dia ele falava, é bom. Criou isso, é bom. Criou aquilo, é bom. E depois, quando ele cria o homem, ele conclui a sua obra criadora, nós vemos que Deus fala que isso é muito bom. Bom, o homem foi criado por Deus bom. O homem foi criado em estado de santidade. Quando o texto está dizendo que Deus criou o homem bom, está falando que não há imperfeição no homem. E se não há imperfeição no homem, não existe pecado na vida do ser humano ao ser criado. O Deus criou o homem bom, e Eclesiastes capítulo 7, verso 29 vai dizer, né, que Deus criou o homem reto. Deus criou o homem reto, ou seja, em estado de santidade. É isso que é a ideia que nós temos quando falamos que Deus criou o homem reto. Bom, a Bíblia nos mostra, né, que nesse estado de santidade o homem não tinha pecado. Agora, como nós podemos hoje viver ou ter pecado e viver em pecado, sendo que o homem foi criado bom? Como que essa criação boa de Deus, ela veio se tornar o que se tornou? Isso é o que nós vamos estudar hoje, que é a queda do homem. Por que nós falamos a queda do homem? Quando Deus criou o homem e foi estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden, Deus também fez um pacto com o homem. E esse pacto, essa aliança, Deus falou, olha, eu vou te colocar aqui no jardim e vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Bom, isso é o chamado de o pacto das obras, que consiste em o homem não cometer algo errado, ou seja, em um homem guardar aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Não era para o homem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva poderiam comer de todas as outras árvores, menos dessa mencionada em Gênesis capítulo 2, verso 17. Neste pacto que Deus estabelece com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, há uma promessa e uma proibição, tá? Qual é a promessa? A proibição, primeiro, a proibição é de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A promessa, ela está implícita, porque quando Deus fala, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Quer dizer que tem uma promessa de que se não comer, eles viverão. Então, nós temos isso bem claro. A consequência de quebrar o pacto era a morte. Deus falou a Adão e a Eva que se eles comessem, eles morreriam. Bom, a promessa é a promessa da vida, tá certo? Então, quando nós vemos Adão e Eva pecando, ou seja, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é a queda. Eles caem do seu estado de santidade e agora eles estão em estado de pecaminosidade. Eles são pecadores. Eles não eram pecadores e agora eles são pecadores. E todos nós somos pecadores. Então, isso é a queda. Quando nós falamos da queda, é o ato do pecado de Adão e Eva em comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e perderem o seu estado de santidade, caírem do seu estado de santidade. E aí nós temos uma segunda questão nisso, que é o chamado de pecado original. Eu creio que você já ouviu falar algumas vezes sobre o pecado original. Mas o que vem a ser o pecado original? Há alguma confusão acerca do pecado original. E a ideia que nós temos, que eu quero trazer para vocês sobre o pecado original, é a seguinte: a queda foi um evento histórico pela qual Adão e Eva rebelaram-se contra Deus, comendo do fruto proibido. Por causa desse primeiro pecado, todos os descendentes de Adão e Eva nascem agora com uma natureza corrompida e encontram-se debaixo de uma sentença de condenação por causa do seu vínculo com Adão, que ao cometer o primeiro pecado,
e agiu como cabeça e representante deles, ou seja, de nós. Então, Adão e Eva, ele era o nosso representante. E aí nós temos dois representantes. A Bíblia fala de dois representantes, Paulo vai falar de dois representantes. Adão, que nos representou lá no jardim e nos colocou em pecado, e Jesus, que nos representou na cruz e nos salvou dos nossos pecados. Bom, alguns pregam que o pecado original foi o ato sexual entre Adão e Eva, mas isso não é verdade. Isso não condiz com o que a Bíblia diz, porque mesmo antes da queda, Deus havia dado a ordem para que eles se multiplicassem, que eles enchessem a terra, Adão e Eva. E não existe outra forma de o homem se multiplicar, de o homem encher a terra, senão pelo ato sexual, tá? Depois, Deus disse que ambos se unissem, tornando-se os dois uma só carne. Isso em Gênesis 2:24 e antes em Gênesis 1:28. Então, o pecado original não foi o sexo entre Adão e Eva. O pecado original foi a desobediência de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Deus havia dado uma proibição, colocado uma proibição. Vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui só um parêntese. O fruto proibido não é maçã, tá bom? Então, a gente não sabe que fruto é essa. Então, a fruta, né, o fruto da árvore que eles comeram não era para eles terem comido, porque estava dentro da proibição de Deus. Por causa do pecado original de Adão, todos nós hoje também somos pecadores, nascemos pecadores. O pecado original ele inclui, né, dois aspectos, a culpa e a corrupção. A partir do pecado, o homem se tornou culpado e corrupto. Nós podemos ver nos textos de 1 Coríntios 5, 15, 22, Romanos 5, 12 a 18, Romanos 3, 23, né? Porque todos pecaram. Então, o pecado original, ele tem esse nome porque é o pecado que deu origem a todos os outros pecados, tá? O pecado que Adão cometeu lá no Éden, ele e Eva, o pecado é o que deu origem. Nós hoje somos egoístas por causa do pecado de Adão e Eva. Nós matamos por causa do pecado deles. Nós roubamos por causa do pecado deles. Nós adulteramos por causa do pecado deles. Nós somos idólatras por causa do pecado deles. Então, é o pecado que deu origem a todos os outros pecados que o homem cometeu. E aí, meus queridos, nós partimos para o final desse ponto, falando sobre os resultados do pecado. Quando o homem pecou contra Deus e escolheu o pecado, né, ele não escolheu os resultados do pecado, ou as consequências do pecado. Eles foram enganados pela serpente, que havia dito para eles, né, que eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas não foi isso que aconteceu. Algumas consequências foram muito drásticas, ou todas as consequências foram muito drásticas. E aí nós podemos destacar 6 consequências do pecado. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consequências do pecado. Primeira consequência é o sentimento de vergonha. Em Gênesis 2:25, nós podemos ver que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Mas ao pecarem, eles perceberam que estavam nus e fizeram roupas para si. Gênesis capítulo 3, verso 7. Então eles tiveram vergonha um do outro e também tiveram vergonha de Deus. Mas além de vergonha de Deus, eles tiveram medo, é a segunda consequência do pecado. Ao perceberem que havia o pecado, eles passaram a ter medo de Deus, por isso se esconderam. É isso que está lá em Gênesis 3:10. Né? O pecado tem a capacidade de trazer um medo ao homem. Também nós temos a fuga da responsabilidade. Adão e Eva passam agora a tirar de cima de si a culpa do pecado. Deus pergunta para Adão, o que você fez? A mulher que me deu. Aí vai para a mulher, o que você fez? A serpente. Então, eles fogem das suas responsabilidades, como está em Gênesis 3, 11 a 13. Também nós temos maldições. Depois disso, nós temos várias maldições sobre Adão, Eva, a terra, a serpente, está em Gênesis 3, 14 a 19. E aí eu quero só abrir um parêntese, às vezes nós achamos que o trabalho é uma maldição por causa do pecado. Não, o trabalho não é uma maldição por causa do pecado. Porque antes do pecado, Deus já havia dado ordem a Adão e Eva para eles cuidarem no jardim. O trabalho penoso, esse sim, é consequência do pecado. Nós deveríamos acordar todo dia de manhã e ir para o nosso trabalho alegres. Mas não, por causa do pecado, nós nem sempre vamos alegres. Né? Então, o trabalho pesado, sim,
parte dessas maldições. A morte física, além das consequências acima, há 3 outras desastrosas ainda. E a primeira delas é a morte física. O que é a morte física? Separação entre corpo e alma. Por causa do pecado, o homem morre, o seu corpo morre. Mas temos a morte espiritual, que é a separação entre Deus e o homem. O homem se separa de Deus por causa do pecado. Deus tinha comunhão com o homem tinha comunhão com Deus, e agora o homem se esconde de Deus. E temos a morte eterna, que é a separação total entre o homem e Deus por consequência da vinda do Senhor Jesus. Então, gente, essas são as consequências do pecado. Então, estudar sobre o pecado é algo muito importante, porque nós precisamos entender o pecado para que nós possamos viver uma vida de santidade. Nos encontramos no próximo estudo para encerrarmos essa unidade. Que Deus te abençoe.